Fala sardinhada, mais um vídeo aqui pro canal e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do relatório que saiu hoje do MAL11, né? É um fundo de shopping. Eu vou passar de uma forma objetiva alguns pontos comparativos entre abril e maio, né? Eu não vou ficar lendo o relatório, esse tipo de vídeo já tem aí em outros canais. Então eu vou mostrar meio que um comparativo entre abril e maio, e alguns pontos relevantes do relatório, mas só pincelando por cima para passar uma visão da forma que eu vejo. Tá? Antes da gente começar o conteúdo, só reforçando que nada que eu menciono aqui é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo financeiro. Tá? Eu sou cotista do MAL11, então eu falo como um cotista e dou as minhas opiniões sobre esse ativo. Não significa que alguém deve segui-las ou não. Cada um tem que tomar a sua própria decisão. Tá? Falando um pouco então do MAL11. O MAL11 na minha carteira ele se encontra com 3,55 de participação, um valor aportado de 6.842,33 e um valor atual, né, o valor de acordo com o valor da cota, 6.865,96. Tá? Então, ele está quase ali no 0 a 0, está um pouquinho positivo na carteira em relação ao preço médio que eu tenho. Tá? O percentual dele é um percentual muito baixo, bem tranquilo, está totalmente dentro ali do meu gerenciamento, dá até para aumentar um pouquinho, mas por hora, sem muita movimentação. Vamos ver como que se desenrola as coisas aí. E qualquer movimentação pretendo passar a fazer conteúdo. Tá? Então, falando um pouquinho agora do comparativo, esse é um comparativo que eu faço, tá? Para uma análise, um acompanhamento. Então vamos falar alguns pontos aqui. Primeiro que eu olho ele é o PL, né, do fundo, e como a gente pode ver de abril para maio o PL caiu, né? Coloquei ele no resultado que piorou. É um ponto que é óbvio, tem N coisas envolvidas. Isso de primeiro momento não me causa uma preocupação, né? É óbvio, se eu vou observando que no decorrer dos meses continua caindo, 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 meu patrimônio está deteriorando, né? Aí sim eu tenho que entender o que está acontecendo. Mas no primeiro momento é coisa natural e, e é um fundo ali que tem dívidas que também implica em PL. Tem a questão, óbvio, que é uma questão de mercado, que vários fundos aí estão tendo redução de PL, enfim, né? Só num caso mais grave de continuidade que eu me aprofundo para entender se tem algo grave acontecendo. O P sobre o VP saiu de 0,93 foi para 0,94, ainda saudável ali para compras, descontado. O DI mensal dele saiu de 0,7021 para 0,7112. Coloquei um OK. Aqui eu não faço, tá? Uma checagem em relação ao setor para ver como que estão outros fundos ali do mesmo setor. O que eu faço basicamente aqui é um acompanhamento de evolução, né? Quando acontece uma queda muito brusca no indicador, aí sim eu tento entender o que aconteceu. Vamos ver na DRE ali do relatório gerencial o que causou redução, né? Foi alguma questão de despesa que aumentou? Foi algum ativo que não performou bem? Aí eu começo a entender um pouco a questão. Nesse caso, como houve aumento ali, para mim, tudo ok. Tá? O caixa do fundo, que de 2,29 se alterou ali para 2,26, também bem tranquilo. O caixa aqui eu tento olhar ali de 2 a 5%, para mim é um patamar estável. Acima disso eu já acho que está um pouco elevado, e abaixo disso eu acho que também abaixo de 2 começa a ficar um pouquinho, eu começo a abrir um pouco o olho ali com as questões do fundo.
O número de cotistas saiu de 95 mil para 96, quase 97 mil. Então também acompanho para ver como que a galera tá, tá acompanhando, tá se posicionando, o pessoal tá saindo do ativo, tá vindo mais pessoas para o ativo. É um termômetro ali também de aquecimento desse ativo. Né? O resultado mensal, esse eu olho pelo DRE do relatório gerencial, e ali a gente pode ver até em paralelo com o DI, né, o Dividend Yield, o DY, ele aumentou o resultado mensal de um mês para o outro. Então também teve aumento ali de resultado. Para mim eu já coloco um ok, não fico indo a fundo para ver o que está acontecendo. Se poderia, ao invés de 5.400 ser 6, ser 7. A carteira tem 25 ativos, então é uma análise um pouco mais superficial, mas até hoje vem me atendendo muito bem. Tá? A despesa total do fundo em relação à receita, eu olho para ver se está com uma despesa muito alta, muito baixa. No caso desse fundo, é uma despesa muito alta, 27%. No mês 5, deu 24,36%. O volume dessa despesa ele é alto pela despesa financeira, então o fundo ele tem alavancagem, tem despesa financeira e contribui aí para um aumento. Né? Então eu vou acompanhando aí para ver as mudanças que ocorrem aí no patamar de despesa e se no meio do caminho surge algo assim bem preocupante a ponto de uma saída minha do fundo. Tá? A alavancagem paralela a isso, 25%, basicamente. E a vacância do fundo, no geral, 4%. Né? Uma vacância baixa. Aqui também tem um ponto que eu olho o relatório gerencial, eu pego a vacância a ocupação que eles informam, de 96%, né? E jogo o inverso, a vacância 4%, mas eu não olho ativo por ativo para ver se realmente bate, não faço cálculo, nada do tipo. Realmente eu confio, eu acho que a gente tem que confiar, a gestora tem que colocar dados verídicos e confiáveis no relatório. E eu confio que realmente eles coloquem até que me seja provado o contrário. Né? Então basicamente são esses dados aí que eu faço de comparativo. Não vi nada muito preocupante no período, então foi um mês bem tranquilo aí no mês 5 para o mal 11. E alguns outros dados que o fundo informou no relatório gerencial. Na carta do gestor, foi informado que os indicadores operacionais já estão em patamares iguais ou superiores aos de 2019. Então achei bem interessante aí esse dado relacionado ao fundo. Né? E fazem comparação exatamente com o antes da pandemia, né? Que a gente sabe que é o período mais justo. A base acumulada de resultado a distribuir para os próximos meses é de 0,59 por cota. Então o fundo ele tem reserva acumulada, né, num patamar aí de 0,59 por cota a ser distribuída em próximos meses. A gente está falando aí de um mês de junho basicamente encerrando, então temos que ver como que vai ser o fechamento semestral e a distribuição para nós cotistas, mas talvez venha uma gordurinha a mais. Fundo está, aqui é um ponto que é da aquisição do Shopping Madureira. O fundo fez a aquisição do shopping e o ITBI desse shopping está no valor que o fundo não concorda. Né? A prefeitura colocou um valor venal lá muito alto. Então o fundo está discutindo com a prefeitura um abatimento ali no valor venal para o cálculo do ITBI ficar menor. Né? E já deixaram claro no relatório, inclusive já contrataram uma equipe de advogados, que se não houver acordo ali com a prefeitura, vão judicializar a discussão, né? vão ir para a justiça e recorrer a esse ponto. E um outro item do relatório gerencial, que eu acho que em qualquer fundo que tem alavancagem, é ficar de olho nas alavancagens. Né? A gente tem que acompanhar, o fundo coloca ali as datas certinho para pagamento e tal. Então é só ficar de olho e acompanhando isso daí, e na medida que for aproximando as datas, a gente vê
como que vai se desdobrando aí a questão da alavancagem, ok? Do MAL 11 é isso, um fundo bem tranquilo, pelo menos para mim, para minha gestão de carteira, ele é bem tranquilo, e isso não significa que é uma indicação, né? Talvez para você não seja tão tranquilo, talvez para você ele pague pouco, né? Mas para mim ele encaixa bem na minha carteira, e é um fundo aí que eu tenho, e a gente vai falando no passar do tempo um pouquinho dele. Valeu, pessoal, abraço.